Então, gente, geralmente me pergunto para que serve a filosofia. É uma pergunta que todo mundo faz. A partir do momento que eu me identifico como graduado em filosofia, ou filósofo, as pessoas perguntam: para que serve isso? Eu vou usar um trecho da Marilena Chauí de um livro chamado Convite à Filosofia. Um dos primeiros livros que a gente acaba lendo na academia. É usado por alguns professores da academia, outros já não utilizo por algumas questões. E ela diz o seguinte: afinal, para que filosofia? É uma pergunta interessante. Não vemos e nem ouvimos ninguém perguntar, por exemplo, para que matemática ou física? Para que geografia ou geologia? Para que história ou sociologia? Para que biologia ou psicologia? Para que astronomia ou química? Para que pintura, literatura, música ou dança? Mas todo mundo acha muito natural perguntar: para que filosofia? Eu vou tentar explicar de uma maneira bastante didática isso usando o exemplo da verdade. É uma outra pergunta que geralmente fazem. O que é verdade para a filosofia? O que é verdade para o filósofo? Então seria o seguinte: enquanto a opinião pública, as opiniões, as crenças que nós chamamos de senso comum, elas acabam direcionando o que é verdade a partir de uma crença, do que elas viveram quanto experiência. Isso seria a verdade para ela. Existe uma outra verdade que é a verdade das ciências. E essa verdade ela possui uma base teórica, epistemológica, didática, metodológica, delimitada, dependendo do campo investigado. E no meio está a filosofia. Isso significa o quê? Enquanto o senso comum diz o que é verdade a partir de uma crença, a ciência diz o que é verdade a partir de uma investigação científica, metodológica, etc. A filosofia está ali no meio e ela pergunta o que é verdade. Somente essa pergunta a filosofia acaba fazendo, essa ideia de pressuposto. Essa seria a utilização talvez da filosofia no seu dia a dia. Tem outro filósofo do século XX chamado Deleuze. Ele diz sobre a filosofia dele, sendo um dos maiores especialistas em Nietzsche ou no niilismo de Nietzsche, como assim ele coloca em 3 ou 4 fases. Ele diz que filosofia não é algo que está a favor do Estado ou de uma instituição. Filosofia é algo que muitas vezes que entristece ou que machuca, que fere. Como ele era um leitor de Nietzsche, provavelmente ele fala nesse aspecto mais nietzschiano, filosofia. Então isso seria a questão da filosofia hoje. Para que serviria? Né? Sabendo que a filosofia na universidade é uma filosofia ascética, separada, com dados mais ligados a perguntar sobre a ciência, a democracia, a sociedade. Diferente de uma filosofia que seria uma ideia de positivismo, de paz e espírito, uma coisa mais ligada à crença ou à espiritualidade. Isso seria a questão da filosofia, no seu sentido mais prático.